com peões dobrados. Ó. Live streaming is on. Fala pra mim, o que foi? Apesar de que agora eu tô com meus peões dobrados. Ó. De repente você pode tirar alguma vantagem disso, hein? Tô tentando. Um peão a mais peões dobrados. Você tá com um peão a mais, não é isso? Isso. Mas ele tá dobrado. Então, me conta um pouquinho. Você vai analisar o jogo do Smilov. Quem que é o Smilov? Então, eu mudei. A partida com o Smilov estava muito complicado. O Mequinha era o cara da bagunça, assim. O Mequinha era o cara... O Mequinha, ele calculava muito bem, rapaz. Então, ele fazia um jogo extremamente tático, mesmo nessa partida que eu peguei agora, porque eu busquei dentre as melhores partidas dele. Sim, exatamente. Eu acho que a ideia é essa. Eu peguei uma do torneio de candidatos 74 contra o segundo colocado na época, assim, no rating feed, que era o Vitor Kochinoi. O Kochinoi, assim, era para ele ter ganhado, assim, ele era um cara com um xadrez de campeão mundial, assim, fácil. Mas ele foi, inclusive, sabotado pela União Soviética porque ele era um dissidente. Ele criticou o regime. Então, assim, teve um match dele contra o Karpov, que na véspera do match eles acusaram o filho dele de não sei o que lá, sabe, alguma coisa assim, prenderam o filho dele. Então, assim, ele chegou todo desestabilizado emocionalmente para enfrentar o Karpov. O Karpov é um jogador assim, extraordinário. E aí era o jogador do regime, né? Então, assim, ele era um cara que era ajudado. O Korchnoi foi sabotado. Mas um grande jogador, e o Mequin ganha uma partida dele, nossa, maravilhosa. Quero escutar essa história. Muito bom. Não, pois é, bem legal. Eu não conheço tantas partidas do Mequin, não, mas as que eu olhei, eu peguei essa do Smyslov, porque o Smyslov ele foi campeão mundial. O Smyslov é um baita jogador. Não sei falar, ninguém chega a ser campeão mundial por acaso. Não é mesmo. Eu tenho até um livrinho aqui com as partidas do Smyslov. É um dos poucos livros de xadrez de coleção de partidas em português que nós temos. Assim. Nós temos o do Fischer, nós temos esse do Smyslov, mas assim, pouquíssimos livros publicados. Esse aqui é um deles. O Smyslov é muito bom. Mas o Smyslov, o Kochinoi também era. O Smyslov são jogadores muito táticos, muito agressivos. Assim. Quer dizer, o Smyslov ele era um cara agressivo, assim. Ele era agressivo quando dava para ser agressivo. Porque tem uns caras, Marcelo, igual o Mikhail Tal, por exemplo. O Mikhail Tal, ele não tinha... Assim, você pode contar nos dedos as partidas calmas do Mikhail Tal. O Mikhail Tal, ele fazia um sacrifício, sabe? Alguma coisa. Ele buscava com todas as forças dele a bagunça mesmo. O Smyslov era um cara que era agressivo, mas ele sabia que tinha jogo que o melhor para ele era jogar posicionalmente. Então ele era um cara mais completo, sabe? Ele era um cara que... Sim, estou escutando. Legal. Aqui, mas eu fico pensando, agora para essa oficina, André, a gente está atento também de trazer informações sobre o Mequinho para o pessoal, né? Que o Mequinho ainda, querendo ou não, é um mestre vivo, né? Ele não está no auge da carreira. Sim. Mas ele continua sendo um mestre, não é isso? Sim, claro. Você tem informações sobre ele? Eu levantei o básico, né, sobre ele, na questão da trajetória dele até a década de 70. Eu vou deixar você falar. Tá, pode deixar. Eu falo um pouquinho, né? Sobre o pessoal dele, enfim, o profissional. Sim, também. O desafio da saúde também, que foi uma coisa que afetou a carreira dele de maneira contundente, né? Isso é inegável. Hoje, eu estava vendo o Sup, que é um grande mestre brasileiro, um menino aí, de 20 e poucos anos e tal. Mas é um cara que tem ele é novo, mas ele tem uma cultura enxadrística muito grande. Aí dizia que estava conversando com o Mequin, porque o Mequin, depois desse episódio aí, como você sabe, ele se transformou assim, num religioso, assim, até... Carismático, né? Da católico.
E assim, com boa dose de radicalismo, assim, de uma visão meio estranha para mim. Mas, enfim, dizer que eu estava no torneio jogando, o Mequinho tá lá e eles estavam batendo um papo, não sei o que tem, e aí, em certo momento, mudou o assunto, não era mais xadrez, era uma coisa, e o Mequinho falou que a geladeira dele estava dando problema e ele fez uma oração e tal, e a geladeira consertou. Aí o Sup falou que virou o Mequinho, mas aí você me complica, porque assim, eu tenho... Como é que você tá, meu cara? Beleza, e aí, pessoal? Luiz, beleza, cara? Bom. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui trocando, estou contando para ele uma história que eu ouvi do Sup sobre o Mequinho. Aí diz o Sup que estava no torneio e começou a conversar, estava conversando com o Mequinho no torneio que os dois estavam participando, e aí, em certo momento, o Mequinho falou que a geladeira dele tinha dado problema e que ele tinha feito uma oração e a geladeira consertou. Aí o Sup diz o Sup que virou para ele e falou, mas aí você me complica, Mequinho, eu estou pedindo para Deus há tanto tempo as questões bem mais urgentes que essa geladeira, eu não estou me atendendo. Aí diz ele que o Mequinho falou com ele, mas é porque seu hate com Jesus está baixo. É piadista. Folclórico essa, hein, cara? O hate com Jesus está baixo. Muito interessante. O Rafael. O Rafael Abad está aí, grande Rafael. Seja bem-vindo. O Mequinho, depois dessa, dizer que ele entrou umas tretas aí recentemente, acusando o pessoal de estar né, trapaceando aí nos torneios online e tal coisa. Assim, ele estava acusando grandes mestres brasileiros, mestres internacionais e tal. Aí ele falou que não tinha condições, não, que não tinha condição de perder, porque dizer que Deus estava contando os lances para ele perder aquela partida só se o cara tivesse usando Endid, senão não tinha direito. Mas antes da gente começar, só para indicar aqui, gente, depois, vamos marcar uma conversa nossa sobre o projeto Intercamp. Então, a gente precisa ajustar. O Luiz fez algumas contribuições que eu guardei, Luiz, para a gente construir um documento, para a gente ter um projeto multicamp de extensão com relação ao xadrez, que, além dessas oficinas que a gente está fazendo, só uma provocação para vocês, que a gente colocar o Rafael depois, que o Rafael está de férias agora, né? Da gente também abrir diálogo com alguns docentes, né, para pensar a interdisciplinaridade do xadrez. Por exemplo, pegar um professor de matemática de um dos nossos campi. Assim, gente, faz aí uma aula sobre xadrez e matemática. O que a gente pode trabalhar com xadrez e matemática? Para a gente provocar esse tipo de exercício também, o que vocês acham? Xadrez e economia. Na informática, na computação, cara, tem muitos problemas de análise combinatória, assim, que são tratados na computação. Seria bem legal para os estudantes que pode usar o xadrez. Sim. Não, tem uns problemas até clássicos, assim, e tal, sobre questão de posicionar a dama, duas damas, combinar várias damas no tabuleiro de maneira que as linhas delas não se cruzem, aquelas coisas. São problemas, assim, não são problemas necessariamente xadrez, né, mas dialoga. A gente pegar essas interfaces, provocar essas reflexões. Não sei se vocês assistiram a live lá do pessoal do... esqueci o nome do programa lá do israelense lá de ensinar xadrez. Eu divulguei lá no grupo. Eu assisti lá com o Leitão, Rafael Leitão, não é isso? Ah, é? Aí foi, ele estava nessa live e lá eles até ficaram de mandar, para quem participou, ficaram de mandar um e-book
com estudos sobre a interdisciplinaridade do xadrez, o potencial do xadrez na escola, né? E o cara é Então, a gente israelense? Hã? O cara é israelense? Não. Tem um programa israelense de xadrez, é o Chessmatech. Acho que é isso. Sim. Depois eu resgato para vocês aqui o programa. Não, Bom, entendi. já estamos na nossa hora, né? São um pouco mais de 4h30, não é isso, André? 4h34 para mim aqui. Já vamos começar, né? A gente está com 7 inscritos. Pessoal, deixa eu ver aqui. Rafael está aí, Zé Silvino também. Sejam bem-vindos. A gente, então, aqui, dando continuidade à nossa programação do Xadrez Intercamp. Estamos aqui, então, fazendo o jogo comentado, conduzido pelo professor André Moraes, sobre um dos jogos do nosso grande enxadrista Mequinho. Né? O nome dele é o Henrique Costa Meckin, né? Que ficou famoso aí como principal enxadrista brasileiro, com grandes conquistas, principalmente na década de 70 do século XX, né? Ainda vivo e continua jogando, né? Mas o seu auge da carreira foi nesse período, onde ele pleiteou, chegou a ter o seu terceiro do mundo, né? no ranking da FIDE, e teve um problema sério de saúde nesse mesmo tempo aí da década de 70, que afastou ele dos tabuleiros, né? E teve, então, que aí retomou mais tarde, na década de 90, né? Fazendo alguns outros jogos e continua ativo, né? E aí, nesse processo, do projeto, a gente querendo aí valorizar a memória do Mequinho e entender aí, pensar a qualidade do jogo dele, o André escolheu um jogo, né, André? Com quem que foi mesmo o jogo, André? O Korchnoi. Zé Marcelo, como é que é? Eu tô querendo saber o nome do jogador aqui, eu peguei aqui na tela. É o Korchnoi. É o Korchnoi. Korchnoi. Legal. O Korchnoi era o segundo, o Karpov era o primeiro, o Mequinho era o terceiro nessa época. Ah, sim, ótimo. Foi na década de 70 isso, né? 76? 74, isso aí, 74. Torneio de candidatos. O Mequinho ganhou um interzonal que foi disputado no Brasil, em Petrópolis, e isso deu a ele o direito de participar do torneio de candidatos. Torneio de candidatos, que é aquele torneio que decide quem vai disputar o título de campeão mundial, né? Com o mundial. Inclusive, só para, enfim, a título de curiosidade, né? A gente estava tendo em 2020 nós estávamos tendo o torneio de candidatos e ele foi interrompido por causa da pandemia, diz que vai voltar agora em julho, mas enfim, já é uma tradição, assim. Tem esse torneio e o vencedor disputa o título mundial com o campeão. Legal. Então, vamos à análise? Vamos dar uma olhada aqui. Gente, assim, primeiramente eu peço até desculpa a vocês, porque eu não tenho competência, eu estou aqui de atrevido, porque eu sou entusiasta do xadrez, gosto muito, mas assim, competência para poder fazer, mas assim, eu busquei informações de pessoas mais competentes que eu também, e dei uma olhada boa aqui na partida. A partida, então, é lá desse torneio de candidato, de 74, e é entre o número 3 e o número 2, né? O Mequinho era o terceiro, o número 2 era o Vitor Korchnoi. Aí o Korchnoi, ele disputou dois matches com o Karpov pelo título mundial, assim. E muita gente diz que que ele tinha xadrez para ter ganhado, assim. Num dos matches ele foi massacrado pelo Karpov, mas conta, né? Dizem que ele foi muito prejudicado, assim, psicologicamente, porque ele foi um dissidente do regime soviético, e aí, na véspera desse match contra o Karpov, eles prenderam o filho dele, sob uma acusação lá qualquer, mas enfim, ele entrou muito desestabilizado no match lá, e o Karpov estava tranquilo, passou o trator por cima, mas ele é um grande jogador aí, muita gente considera ele o melhor jogador a não ter ganhado o título mundial, né? Mas enfim, então os dois foram jogar essa partida aqui, e eu acho legal, assim, eu tô sempre vendo partidas, e tem alguns livros aqui, então eu acho que partida
eu sempre tento ficar entendendo o que os caras estão fazendo para ver se aprendo um pouquinho. Eu acho que essa partida aqui é uma partida bem instrutiva. O Mequinha, eu fui procurar, né, dar uma olhada nas partidas dele também, e assim, o que eu percebi é que o Mequinha é um jogador que calculava muito bem, assim. Ele tinha uma percepção tática muito boa, e por isso mesmo as partidas dele eram muito assim, cheias da bagunça, né? Ele gostava de armar uma confusão no tabuleiro, porque aí ele sobressaía, ele calculava bem. Inclusive aqui tem um momento em que ele calcula mais do que o próprio Cochinói, o que garante a vitória dele aqui. Mas vamos lá, né? Deixa eu passar aqui os lances. O Mequinha jogou E4, ele jogava muito D4 também, mas aqui ele jogou E4. O Cochinói respondeu com E5, aquela ideia típica, né, de ocupar o centro e tal. Ele foi lá para o cavalo F3 atacando o peão, e o Cochinói, então, defendeu lá o peão. Bom, esse bispo B5, ele marca, ele caracteriza uma abertura que a gente conhece como Ruy Lopes ou abertura espanhola. E a ideia desse lance, desse bispo B5, é, na verdade, colocar uma pressão sobre esse peão aqui do centro, porque o que está sendo ameaçado aqui é a captura do cavalo, que é o defensor desse peão, que pode, né, possivelmente pode ser capturado aqui por esse cavalo na sequência. Então essa é a ameaça. Aqui o Cochinói, então, fez o lance típico dessa posição, que é esse A6 aí. Esse A6, né, ameaça o bispo e basicamente o jogador de pretas pede o jogador de brancas para decidir se ele quer fazer com esse bispo. A resposta mais comum é trazer o bispo aqui para A4, voltar com ele aqui. Mas aqui o Mequinha foi para uma linha menos jogada, que é a variante das trocas. Então ele resolveu capturar esse cavalo. Aí ele captura o cavalo e o Cochinói captura de volta com o peão de D. Aí é legal isso aqui, porque definiu-se alguma coisa aqui, né, já tem uma definição interessante da partida. Porque quando o cara... Assim, é consenso entre o pessoal, entre os jogadores e pessoal que estuda xadrez, que ficar com o par de bispos quando o adversário não tem, né, esse par de bispos, pode ser uma vantagem, porque os bispos, se você conseguir eliminar os peões e abrir, o tabuleiro ficar com poucas peças, os bispos eles são muito dinâmicos, porque eles conseguem atacar, sabe, linhas muito longas. Então, diagonais como essas aqui, elas podem ser, né, facilmente, o bispo consegue atacar facilmente aqui ao longo dessas diagonais. Então, manter o par de bispos normalmente é desejável, é visto como uma vantagem. O branco trocou, né? O branco pegou o bispo que ele tinha aqui e trocou por um cavalo. Então ele perdeu o par de bispos e os pretos o jogador de pretos ficou com o par de bispos. Em compensação, ele deu uma piorada aqui na estrutura de peões das pretas. Então aqui, nessa posição, o embate é esse. É tipo assim, as pretas ficaram com essa vantagem do par de bispos, que pode ser uma vantagem, pode ser muito sentida essa vantagem se conseguir trocar aqui, se abrir a posição, e as brancas ficaram com a vantagem da estrutura de peões. A estrutura de peões dela está bacana, está intacta, e a das pretas está prejudicada. Uma coisa aqui que normalmente o jogador de pretas tenta fazer quando está nesse tipo de situação, melhor dizendo, o jogador de brancas tenta fazer, é trocar todas as peças e levar para o final rápido. Porque se ele conseguir levar para o final rápido, essa estrutura de peões aqui, ela é uma vantagem, ela é uma desvantagem para as pretas, uma vantagem para as brancas, que conseguem normalmente fazer um peão passado, coroar ele e ganhar a partida. Então, normalmente, as brancas tentam fazer isso. Bom, aqui, o que aconteceu foi... Bom, rocou. Aí você pode pensar, né? Não, mas esse peão estava caindo, né? Por que o cara não toma esse peão aqui agora? Mas não toma ele porque se ele fizer esse lance, o jogador de pretos pode responder, tem esse lance aqui, ó, que ataca o cavalo e esse peão.
E aqui agora o jogador de brancas precisa salvar o cavalo dele, aqui por exemplo, e depois desse lance em que o jogador de pretas recupera o peão, ele força essa troca de damas aqui, e o jogador de brancas perde o roque, o jogador de pretas vai ter um jogo tranquilo aqui e tal, e tem uma certa vantagem. Então essa troca é ruim para as brancas, por isso que o Mequinha aqui no caso, ele foi para o roque, beleza? Aqui, se julgar isso, eu mostrei esse lance, mas pode ter esse aqui também, que é tão incômodo quanto. Aqui a dama ataca o cavalo e ataca esse peão. Depois que volta, a dama está entrando aqui, ameaçando a torre, e aqui as pretas já têm vantagem. Então o Mequinha, que já conhece isso aqui, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você aprende estudando abertura, beleza? Você vai lá e aprende, né? A gente vê isso e, né, se pergunta por que não capturar o peão, e aí, estudando um pouquinho, você descobre por quê. Então, rocou, e agora que ele rocou, aí sim ele está ameaçando. Porque agora, se ele captura o peão, né, vamos imaginar aqui que faça um lance qualquer aqui, digamos que ele faz esse lance agora, se ele captura aqui o peão, ele não tem mais esse lance, porque ele pode voltar aqui na tranquilidade, e se ele capturar, ele não vai capturar de dama, né? Porque se ele capturar de dama aqui agora, tá levando essa cravada aqui, e se capturar de cavalo também, vai ficar com o mesmo tipo de problema aqui, porque dá para as brancas criarem aqui um jogo, enfim, dinâmico, né? Aproveitar essa situação do rei no centro ali, bem rapidamente, criar vários problemas para as pretas. Então, rocou, está ameaçando. Um lance comum aqui é o cara defender dessa maneira, mas não foi o que o Mequinha fez, o Cochinói fez. O Cochinói trouxe a dama para cá para defender. E o Cochinói, ele é um jogador provocativo, ele gosta da bagunça também, então ele já trouxe a dama, já tirou ela lá do lugar, já, né? Assim, a gente sabe que a dama, quando ela sai no começo do jogo, ela pode ser atacada facilmente, então os caras normalmente evitam fazer isso. O Cochinói já tirou a dama aqui porque ele tem a intenção de fazer uma outra coisa ali daqui a pouco, vocês vão ver, que é rocar grande. Ele quer rocar grande e levar para um jogo bem dinâmico. Bom, então, jogou isso. O Mequinha defendeu lá o seu peão, melhorou a estrutura. Agora o Cochinói fez aquele lance que é bastante comum ali para defender o peão. O Mequinha tirou lá o seu bispo. Tudo lance de desenvolvimento. Aqui agora o Cochinói crava, né, o cavalo do Mequinha, uma coisa que pode ser muito, muito incômoda em certas posições. O Mequinha trouxe o cavalo dele para cá para defender o cavalo. Pode, se quiser, tirar a dama dali agora, né, não tá, sair da cravada. E aqui então o Cochinói ele faz esse roque longo aqui, faz o roque grande. E aí o que acontece, gente? Quando você tem no xadrez roques em alas opostas, aqui, ó, o Cochinói com as pretas fez o roque na ala da dama. O Mequinha tinha feito na ala do rei. Então fica dois reis em alas opostas. O que normalmente aqui acontece é um ataque rápido, desenfreado aqui. Porque quando os dois reis estão, né, em alas opostas, quem conseguir chegar primeiro ali quem conseguir chegar com o ataque antes aqui no rei adversário, normalmente costuma ganhar a partida. Isso por quê? Porque é o seguinte, é claro que aqui, quando os dois reis estão rocados na mesma ala, eu não vou sair avançando os meus peões para atacar o rei adversário, porque quando eu avanço os meus peões, eu estou ao mesmo tempo aumentando o risco do meu rei, né? Eu estou abrindo a posição do meu rei. Então pode ser que eu queira sair aqui num ataque doido com os peões aqui que estão protegendo o meu rei e de repente levar mate antes. Então a gente age com mais cautela. Agora, numa situação de rocks em alas opostas, esses peões aqui, avançar com eles
normalmente implica num risco menor, porque eu não estou abrindo nada, meu rei continua seguro do lado de cá e eu estou avançando esses peões. O mesmo acontece com ele, claro. Então, por isso que normalmente rocks em alas opostas levam a um jogo bastante dinâmico, foi o que aconteceu aqui. Então, o Cochinói fez isso aqui é uma provocação. O Cochinói falou, vem, né? Tô querendo bagunça, pode vir. E aí, o que o Mequin fez? O Mequin, ele trouxe a dama dele aqui, preparou aqui o avanço dos peões. Aqui, isso aqui é o que a gente chama de ataque da minoria. Então, ele vai... Aqui tem uma maioria de peões, aqui tem 4 contra 3. O Mequin vai disparar, ele quer disparar os peões dele aqui, avançar. Porque o ataque da minoria, normalmente, os peões que estão subindo para o ataque, eles vão ser capturados e tal, vai ocorrer trocas, mas a gente debilita muito a estrutura do adversário. Então, mesmo que os peões, né, mesmo que você não consiga chegar do outro lado com os seus peões, o ataque da minoria tem essa função de te ajudar a destruir a estrutura do adversário. Então, é isso que o Mequin prepara aqui para fazer. Bom, esse lance aqui é muito comum. Ao invés de eu ficar falando, deixa eu dar... Alguém tem noção do que o Cochinói quer fazer quando ele faz esse lance de cavalo? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, André, estou te ouvindo. Beleza. Agora estou pensando. Então, te ouvindo, sim, André. Pode continuar aí. Não, bacana. Agora fiquei aqui sem... Fiquei meio... essa ideia desse lance, ela é bem sutil, assim. Mas alguém tem ideia? Para onde que quer levar esse cavalo? O que quer fazer? Ele quer levar para G6? G6. G6. Pois é. Ele quer levar para G6 porque depois ele quer vir com ele para cá. Na verdade, o Cochinói, ele quer fazer o seguinte, antes de levar para G6, ele quer empurrar esse peão. Peraí. Isso aqui é uma noção de jogo posicional, né? Ele quer empurrar esse peão, trazer o cavalo para G6 e depois para F4. Nessa posição, se o Mequin resolve trocar o bispo dele pelo cavalo, o Cochinói captura com o peão aqui e abre uma coluna aqui na cara do rei do Mequin. Então ele abre uma linha de ataque aqui frontal. E ao mesmo tempo, se o Mequin não captura esse cavalo, ele fica ali numa posição muito incômoda, ameaçando várias coisas ali. O Cochinói pode empurrar aqui o peão dele de H e trazer para cá também. Então, a ideia dele é essa, sabe? De colocar o cavalo numa casa onde ele sabe que ele vai ser bastante incômodo ali. Mas vamos ver aqui, né? O que segue. O Mequin já tinha preparado o ataque da minoria, foi embora, né? Falou, vamos embora. O Cochinói seguiu com a ideia dele, o Mequin avançou de novo. Lá vai o Cochinói, o Mequin chegou lá. E aí ocorreu a troca. E agora o Mequin conseguiu abrir uma coluna aqui que pode ser um caminho de ataque, né? Pode ser um caminho muito fácil aqui para ele conseguir criar um ataque ali contra o rei do Cochinói. Bom, capturou, levou a dama lá atacando. Só por curiosidade, o que vocês... Não, peraí, eu vou passar esse lance, daqui a pouco eu vou parar num outro lance mais interessante. Esse lance aqui, o Mequin voltou, mas quando eu vi, eu pensei assim, eu traria a dama para cá, né, para B1, para defender. Os dois lances aqui, olhando no computador, eles são equivalentes, todos dois são bons. O Mequin voltou para cá, de repente levar ali para poder preparar o ataque e tal. O Cochinói vem cá e quando você está sendo atacado, normalmente trocar peças é uma boa, né? Você diminui o poder de fogo do adversário, tal, diminui a chance dele conseguir um ataque fatal ali.
o Mequinho meio que falou, beleza, o que eu acho que provavelmente o Mequinho pensou aqui, né? Por que o Mequinho não quis trocar, só ignorou, né? O Mequinho ignorou, porque aqui você pensa, pô, ele vai trocar e vai dobrar os peões do Mequinho, né? Vai danificar a estrutura dele. Eu acho que o Mequinho deve ter pensado que esse peão aqui, tudo bem, está dobrado, mas ele impediria esse cavalo de vir para cá, guardaria essa casa aqui. Eu acho que por isso ele deixou ali, foi com o cavalo ali atacando, né? Inclusive pedindo o Cochinói para decidir o que quer fazer. E o Cochinói, talvez, não sei, né? Talvez pensando o mesmo que o Mequinho, falou, que não é uma boa, ele tirou o bispo ali da frente do cavalo. Esse é o lance. Esse é o lance que mostra que o Mequinho é muito bruto no cálculo. Eu passei o lance, mas passei sem querer. Isso aqui é o lance que eu queria perguntar para vocês, o que vocês fariam. Vocês viram o lance ali, mas, né, nesse momento, eu jamais jogaria um lance desse. Não pensaria num lance desse. Ele está aqui com o bispo dele cravado, né? Ó, com o cavalo dele cravado, que não é uma cravada absoluta, claro, ele pode tirar o cavalo dele, tanto é que ele tira. Mas é um lance que eu nem calcularia, nem consideraria. E o Mequinho faz exatamente esse lance. Ô, André. Oi. André, você vê que aqui a máquina até coloca como erro, né? Pois é. Isso aqui é porque eu tinha deixado antes o ligado ali, ele analisou lá, ele coloca como um lance duvidoso, né? Ele coloca uma pergunta e uma exclamação. Pode ser um lance bom, mas pode ser um lance ruim. Eu achei esse lance muito interessante. A ideia dele aqui, claro, né, é que se o Cochinói toma... Ele pega a rainha. Claro. Aí você pensa, sei lá, ele é forçado a capturar aqui o cavalo, né? Porque se ele captura aqui, por exemplo, esse peão, o Mequinho pode voltar aqui, capturando um bispo, e agora está com vantagem material, então não dá para poder fazer isso. Ele seria obrigado a capturar aqui, o Mequinho recaptura, e aqui o Mequinho avaliou que ele tinha vantagem, muito por causa da estrutura ruim ali, né? Do Cochinói e tal. Ele não tem vantagem material, né? O mesmo número de peões aqui e tal, mas por causa da posição, ele fica numa vantagem posicional ali, tem uma vantagem posicional. Então, esse lance foi muito bacana. E o Cochinói, ele não tomou a dama, ele capturou ali o cavalo, né? E aí agora, né, o bispo ficou atacado, mas o Mequinho captura o bispo com cheque, né? Que dá tempo ele de tirar o bispo dele da reta ali. E o Cochinói, ele voltou a dama aqui. E aí, o Mequinho capturou, e aí o Cochinói capturou aqui. E aí, tipo assim, ó, aí fica parecendo, aqui agora, repare que esse peão aqui do Cochinói, tem um bispo, né, e um cavalo atacando ele tem só uma torre defendendo. E aí parece, então, que está caindo. Só que isso aqui foi uma malandragem do Cochinói. Foi uma malandragem do Cochinói porque ele pensou assim, se o Mequinho captura, ele captura, e quando o Mequinho capturar a torre, ele tem esse lance, em que ele ataca o cavalo e a torre, e ele não consegue tirar a torre defendendo o cavalo, né? A torre não pode vir aqui para B4.
Então, ele tem que tirar a torre, e aí o Cochinói recaptura, né? E ele fica agora com vantagem material. Aqui não adianta esse cheque aqui, porque ele pode sair aqui, se quiser trocar as torres, tudo bem, a torre do Cochinói está defendida. E aí, então, você olha para a posição e pensa, não dá para poder... Não dá para capturar esse peão, né? Aí, o que o Mequinho fez? O Mequinho capturou o peão. O Mequinho capturou o peão de cavalo. E aí, o Cochinói já imediatamente já julgou o bispo, né? Aquele lance que falei agora há pouco. Atacando ali ao mesmo tempo o cavalo e a torre, e agora ele tem, né, duas peças aqui atacando o cavalo, então o cavalo vai cair, né? E eu acho que o Cochinói, o Cochinói é um cara que muito da tática, muito dinâmico, muito cara super agressivo e tal, e olhou isso e pensou, não, bacana, ganhei, né? O Mequinho tirou a torre dele, obviamente, para não ser capturado, e depois que o Cochinói capturou a torre, aí você pensa, pô, talvez tenha visto esse lance, mas de novo, não dá nada, porque o cavalo está defendendo. O Mequinho foi mais esperto e fez esse lance. Ele atacou o bispo. Ele falou, não, tipo assim, ele não queria capturar a torre, né? Não foi tentar capturar a torre. Atacou o bispo do Cochinói. O Cochinói se viu obrigado a ceder, porque se ele, por exemplo, se ele tirar o bispo aqui para qualquer lugar, né, fora dessa diagonal, a torre cai. Então, nessa diagonal, ele só tem duas casas, essa e essa. Bom, essa aqui, o bispo cai, né? A dama vai lá, a torre vai lá e captura ele. Então, ele só teria essa casa, mas depois desse lance, não tem jeito, o bispo vai cair. Ou ele ou a torre. Então, o Cochinói nem insistiu muito. Depois desse lance, o Cochinói já entregou o bispo e o Mequinho capturou. Mas isso aqui foi legal. Oi? André, só me tira uma dúvida, que já que você está fazendo uma análise não só do que foi jogado, mas também das possibilidades, não foi um erro do Cochinói capturar de torre? Por que ele não capturou de bispo? Pensei nisso também, Aion. A hora. Vai avançando. Não, vai avançando. Isso aí. Por que ele não capturou de bispo? O cavalo? Se ele tá. capturar aqui de... Não, eu vi então, lá no fundo. mate. Eu vi lá no fundo agora. Eu não tinha reparado. Beleza? Agora sim. Verdade. Ele não tinha visto. A gente fica focado só naquele lance que não vê o contexto. Isso. Tem que olhar o tabuleiro. Você captura de bispo e perde a partida na hora. É muito interessante assim. Aí ele capturou ali e tomou essa, então, perdeu, beleza. Esse lance aqui, provavelmente, né, deve ser... Aqui, agora entra aquelas sutilezas, né, aquelas coisas que a gente aprende com esses caras, assim, né, que a gente às vezes, eu pelo menos, eu sou assim, eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade para poder perceber, assim, esses detalhes, porque os caras, no nível alto, né, quando a gente vai aprendendo, vai ficando cada vez melhor, as partidas não são decididas numa mega capivarada, né? Os caras não entregam torre assim, né? É tudo nos detalhes. Então aqui, provavelmente, olha, um lance aqui que, nesse nível, né, é muito natural de fazer, é esse peão aqui, D4, para limitar o cavalo dele, controlar o cavalo dele, tirar essa casa do cavalo dele. O Cochinói, percebendo isso, ele traz a torre dele para cá para impedir, porque agora se ele faz o D4, cai o peão de E4 dele. Então, assim, são sutilezas, né? Coisas assim que a gente normalmente nem pensa, né? Aí o Mequinho trouxe o peão dele ali, dando uma solidificada na estrutura, já se encaminhando para os finais, gente, quando a gente está jogando a partida, aí a gente percebe que tá, né? As damas já subiram do tabuleiro,
já tem poucas peças, o perigo do rei tomar mate é menor, é recomendável você trazer o rei para o jogo. Porque o rei, ele é uma unidade, ele é uma peça que serve muito assim, para a luta, né, do xadrez. Assim. Desde que ele não vá tomar mate, né, claro. Mas sempre que você tiver a oportunidade no final de trazer o seu rei para a luta, traga. Repare que os caras fazem isso, né? Então, aqui o Mequin trouxe a torre dele para cá. Ó, o Mequin também já foi levando o rei dele. O Cochinói traz o rei. Trouxe essa torre, trouxe a torre para o jogo. Aqui ele pensa, né? Você pode que trouxe essa torre um pouco para cima. Aqui é possível, por exemplo, dar um cheque aqui no rei, ó. Ele tem que se afastar. E aí essa torre captura aquele peão, por exemplo. Aí o Cochinói defende isso. Aqui ele dobrou lá, como a gente sabe que é recomendável. Aqui ele força as trocas. Nessa posição, né, como o Mequin tá em vantagem aqui, ele tem um peão a mais, né? Mas assim, a posição dele também é melhor. Ele força a troca, né? Porque aqui agora essa torre, se ela sair, cai esse peão de cá. Então, ele praticamente força, e quanto mais troca, mais fácil fica para ele ganhar o final. Então, trocou. Aí ali ele capturou, beleza, trocou. E ali aquele peão ali agora ficou um peão fraco, né? Esse cara aqui não está defendido por ninguém. Não dá para ele avançar esse peão aqui que ele é capturado. Então, o Mequinho já vai na cola desse peão. O Cochinói trouxe lá a torre dele para a última fileira, a gente sabe. O Mequinho podia ter capturado aqui agora, sem riscos. Mas ele optou por levar esse bispo lá, ameaçando o peão. Bom, ameaçou o peão aqui de C2, o Mequin defendeu. Capturou. Agora veja a vantagem do Mequin, já é de 2 peões agora. Nesse nível a gente sabe que isso é uma tremenda vantagem. Bom, aqui ele abre mão desse peão aqui de C2 para ir atrás desse peão aqui de B4. O Cochinói não quis capturar, achei que ele ia capturar, ele não captura. Foi atacar o bispo. Aqui, ó, você vê, olha que coisa, né? O cara que faz esse tipo de lance aqui para não dar chance para o adversário. Porque quando ele faz esse lance aqui, ele quebra esses 2 peões conectados aí, sabe? A posição do Cochinói já era muito ruim, mas de repente, se você dá um vacilo, o cara ganha contra-jogo, sabe? Com um par de peões conectados, feito esse aí, que ele consegue avançar e de repente ameaçar a promoção, tal coisa. E o Mequin imediatamente já quebra essa possibilidade de contra-jogo aqui do Cochinói. E aí vem para cá, ameaçou lá o peão. Bom, e aqui o Cochinói abandonou. Aqui ele abandona porque não tem mais não tem mais o que fazer, né? Aqui o Mequin pode capturar aqui agora. E aí ele já vai ficar o quê? 1, 2, 3, 4 contra 1. Ele tem 3 peões de vantagem aqui. E ele vai avançar esses peões, vai coroar. Esse aqui também vai cair. Né? Já poderia ter caído, inclusive. Vai ficar com 4 peões de vantagem. A vantagem decisiva é essa. E aí o Cochinói, que é um tremendo jogador, ele acabou perdendo para o Mequin aqui. Calculou menos que o Mequin. O Mequin é um cara que calcula tinha muita habilidade, né? Via muito longe. E, bom, eu achei a partida legal, acabei falando demais, né? Acabei falando Foi legal, muito. mas, André, você estudou também a partida, você estudou bastante a partida, né? Pelo que eu estou vendo da sua apresentação. Então, eu dei uma olhada, estudei, assim, enfim, gastei um tempinho aqui, mas é claro que isso é sempre um prazer, né, Zé Marcelo? Sim. Gastar tempo, assim, estudando. Quisera eu que tudo que eu fosse gastar tempo estudar fosse Prazeroso. tão prazeroso quanto analisar a partida do Mequin, né? Ver as jogadas e tal. Não, eu acho legal o seguinte, a gente pode abrir um debate agora também do pessoal, o que o pessoal achou, algum comentário. Acho que aquela jogada do cavalo, né, mostra
essa capacidade do Mequin também de fazer algo fora do esquadro, né? Eu acho que isso também é um diferencial para mostrar o quanto que ele conseguiu chegar na trajetória dele como enxadrista, né? Ah, sim. Não, e uma coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: esses algoritmos, né, de análise, como como é que chama aí o Stockfish. Como Stockfish, ele é, entre aspas, muito racional, e ele não consegue entender muitas vezes essas jogadas de sacrifício. Eu gosto muito de analisar essas. Eu sou fã de ficar vendo o que os outros sabem fazer bem, né? Que é jogar xadrez. Então eu gosto de aprender muito com os outros jogando. E muitas vezes esses grandes mestres fazem jogadas que os algoritmos falam que é um erro grosseiro, né? E muitas vezes não é. Na verdade, é a parte da genialidade humana que o algoritmo não consegue entender. Não consegue entender a longo prazo, muitas vezes, a compensação que vai ter ali, né? E o Mequinho, como você falou, que foi e ainda é um grande enxadrista, onde a principal característica dele é o cálculo, né, aprofundado, mostra talvez essa situação, né? Porque pelo que a gente viu, o Korchnoi ele não jogou errado, né? Mas só que uma jogada inesperada acabou quebrando toda a estrutura ali do Korchnoi. Oh, verdade, não, verdade. Não, tem um probleminha muito interessante que o Zé Marcelo, a gente até. Tem até ele depois eu vou te mostrar. Ele é um mate em 2. Se você coloca aqui no Lichess e liga ao Stockfish, o Stockfish não vê o mate em 2. O Stockfish te dá que é mate em 3. Aí depois que você faz o primeiro lance, aí ele muda para mate em 1, sabe? Ele só vê que é mate em 2 depois que você faz o primeiro lance. Agora, é só uma possibilidade aqui, olha só. Nessa posição, como é que fez, né? Esse cavalo aqui. Se o Korchnoi poderia jogar isso aqui, o que vocês acham? Ó, poderia voltar a dama. E de repente você tem aqui um bispo atacando a dama. E veja que agora o bispo está defendido. Então, a dama não pode capturar. E o cavalo continua atacado. Por que o Korchnoi não fez isso? Ele ia ficar apertado. Não é? Que lance você faria, Zé Marcelo, os demais aí, o Aion? Quem mais que está aqui mesmo? O Luiz, Silvino. Beleza. Rafael. Tem o Matheus aí também, se não me engano. Sugestões. Ó, esse lance parece ser muito, muito forte. Não, eu tentaria jogar a rainha para cá no canto, em A1, para poder tentar dar o cheque. Aqui. É uma boa, hein? Ele ia ficar preocupado. Ameaçando o mate lá. Isso. É isso? Seria a primeira leitura. Ou então você cobriu o bispo com o peão aqui da torre. Em F3. Suponha que o cara faça isso, Zé Marcelo. Sim, aí ferrou. Não, pensei nisso também. Aí você tem que jogar a torre. Alinha a torre com a rainha e ameaça de novo. Alinha a torre. A torre vai para A2. Só que aí ele vai respirar o rei. Joga o peão aí para respirar o rei, alguma coisa assim. Tem saída. Não é uma coisa gravada, não. O que vocês acham? Tem um lance muito legal aqui. Aqui, nessa jogada? Nessa posição tem um lance muito legal. Tem mate nessa posição. Tem mate nessa posição? Cavalo? Cavalo C6? Cavalo C6? Cavalo C6, porque se tomar de dama, tá vindo o bispo cobrindo a casa de A7 para a dama entrar. Certo. Verdade. A dama entra.
Um esperneio, né? Um esperneio. Um esperneio, eu não sei se vai dar, tem que ver a continuidade disso. Tem que pensar um pouco melhor. Acho que não vinga muita coisa, não. Não tem saída. Esse cheque aí tem saída, André. Você viu alguma outra coisa? Oi? Você viu algum outro cheque aí, além desse do que o Aion falou? Tem mate. Tem mate? Aí, nessa posição agora, é mate 1? Não mate 1. Mate 1 não tem. Mas vai ter um lance aqui que é bem legal. O lance é esse. Um sacrifício de dama. A gente nunca pensa sacrifício, né? Difícil. Sacrifício de dama. Ele não tem o que fazer aqui, ele é obrigado a aceitar, porque se ele vem para cá, aí toma lá, né? Aí vai tomar. Então, aí tem que capturar. E aí, com esse lance aqui, a coisa fica bem complicada, porque ele não pode voltar agora. Esse aqui é um ataque duplo, né? Aqui, ó, é um ataque com o cavalo e com o bispo. Então, ele não pode capturar cavalo, não pode fazer nada. Se ele volta aqui, bom, ele vai ter que jogar o bispo aqui agora e a mate da sequência. O cavalo está tirando. Então, o que resta para ele é o quê? É isso aqui, né? Sair do cheque. Pois é. Aí aqui... Torre entra, dá cheque. Tem esse lance. Aqui só tem essa casa. Sim. Esse aqui o bispo está tirando, aqui, claro, a torre tira, só tem essa casa e aqui eu acho que é mate. Ó. Ele não tem para onde ir. Bispo tira, cavalo tira, torre tira. Mate. Interessante. Muito legal, né? Legal demais. Você não olha para essa posição e pensa, vou sacrificar minha dama para dar mate. É um mate em quanto? É um mate em 1, né? É 1, 2, 3, mate em 4. Mas enfim, não foi o que aconteceu, né? Mas é bem legal, né? Bem legal. Sim. Acho que a função dessa oficina do jogo comentado é perceber essas variantes, né? Ver a riqueza que o jogo oferece, né? E fazer essa prosa aqui com a gente. Pois é, então, essa coisa aqui, à medida que a gente vai jogando, a gente vai desenvolvendo esse feeling, né? Assim, aqui é aquele momento, é bom a gente fazer esse tipo de exercício, porque é aquele momento em que a gente aprende o seguinte, liga a antena, né? E começa a considerar coisas aqui que talvez você não consideraria numa outra situação. Mas nessa situação em que o rei está exposto, em que você tem um monte de peças que podem chegar rapidamente a ele, são grandes as possibilidades de haver um mate ali, né? Mesmo que dependa de um lance inusitado como esse, um sacrifício de dama. Sim. Então aí acho que é bom para... Alô, André? Será que eu caí? Deixa eu botar aqui. Que eu preparei, que tinha pensei em trazer com o Smyslov aqui, que ele jogou um ano antes, no Internacional do Rio de Petrópolis, mas é muita bagunça, nossa, é muito. Essa aqui ainda dá pra gente entender, assim, bem os lances. É legal, né? Os caras nessa época eles eram muito agressivos. Hoje em dia os caras não são tão agressivos assim. Os caras agridem, mas assim, só quando eles têm certeza que dá para ganhar e tal coisa. No geral, eles ficam com um jogo mais posicional, mais tranquilo. Mas os caras aqui, eles iam pro... Curiosidade. André, uma curiosidade. Sim. Quanto tempo foi esse jogo? Você fala quanto tempo de partida? Isso. Você fala de relógio? De relógio. Isso aqui é um ritmo clássico, né? Os caras têm 1h30 inicialmente, aí depois
passa do lance 40, eles ganham mais, eu acho que 30 minutos e tal. Então, assim, é um lance, é um ritmo, o cara tem bastante tempo para calcular, né? Não é um blitz da vida, não. Sim. Mas é isso. Porque essa questão do tempo também, chegando num determinado nível do xadrez, é uma coisa que a gente já conversou aqui. Você chega num número muito grande de empates, né? Porque o pessoal é tão bom, não erra mais, né? Que a tendência é ser empate, né? Esses caras desse nível altíssimo aí, empate é muito comum, né? Mas ainda assim, de vez em quando, você tem umas partidas sensacionais, são muito boas que lembram muito isso aqui. Mas essa partida aí, nessa época que era muito bacana. Nessa partida, o Mequinho conquistou alguma coisa? Acho que você falou. No caso do torneio de candidatos, não. Esse torneio de candidatos, ele foi vencido, se eu não estou enganado, pelo próprio Korchnoi, assim. Que aí depois ele foi disputar com o Karpov. Mas ele não ficou bem classificado nesse torneio de candidatos, não, mas ele ganhou várias coisas antes, né? Uns torneios muito, muito difíceis. Bom, ele ganhou do próprio, eu falando, o Smyslov, que a outra partida que eu pensei em trazer, era ex-campeão mundial, e ele ganhou dele em Petrópolis e tal. A partida que eu estava preparando, inclusive, ela foi jogada lá, né? Então, aí, tinha até preparado ela aqui, mas... Legal. Essa é da bagunça. Uai, depois fica a provocação aí pra gente pensar, ué. Acho que eu não descarto ela, não. Beleza, depois a gente olha isso, então. Acho que por hora, eu acho que eu não preparei essa, então nós vamos ter que ficar só com essa aqui mesmo. Pessoal, beleza, gente? Aí, acho que o pessoal já deu uma saída. Só para reforçar. Espero que vocês tenham se divertido. Para mim foi sensacional. Eu curti pra caramba. E assim, cada vez mais, eu, como um bom capivara, aprendi bastante aí com o jogo do Mequinho. E essa análise agora desse cheque aí, eu curti também. Pensar esse sacrifício da dama é muito difícil pra gente. Pelo menos para mim Essa questão dos rocks em alas a gente sair atacando e tal, enfim, leva a um jogo mais dinâmico, é coisa pra gente ficar atento. Então, se o cara faz um rock em ala oposta, você tem que começar imediatamente a pensar em atacar na ala do rei dele, porque ele vai te atacar na seu também, então você tem que ficar esperto. Então. Mas é isso. Essa ruilão das... Sim. Fala aí, Zé Márcio. Não, só para reforçar aqui, gente. Acho que, primeiro de tudo, André, mais uma vez agradecer aí sua dedicação, seu empenho aí na preparação desse jogo comentado. Para mim ficou muito bom. E para o nosso calendário de abril, a gente vai ter um torneio, eu tenho que ver a data da gente do calendário, não lembro aqui de cabeça. Mas final de abril tem torneio, e ainda nesse mês de abril, a gente tem que fechar, André, a questão do xadrez do zero, né, daquela continuidade do jogo, das aulas para iniciantes, caso você queira continuar. E o Ion ficou de preparar uma oficina também de jogo, de oficina temática, para a gente trabalhar agora em abril. Legal, bacana. É isso, nossa programação para abril. Hã? Vou acompanhar essa do Ion aí. Sim, ele quer fazer uma provocação de abertura, se eu não me engano, que ele falou. Aí já está encomendado para ele, já está em processo. Vamos conversar. E também reforço aí da gente estar se encontrando. Vamos pensar uma agenda para trabalhar o projeto Intercamp, Multicamp, projeto de extensão do xadrez, para consolidar ele oficialmente, né? Que já que está acontecendo na vida como ela é, que ele se faça aí presente também na instituição. Show. Falou, gente. Quando, hein? Quê? O próximo torneio é quando?
Torneio final de abril, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, eu tenho ele aqui. Quer Vamos ver? lá, tô vendo aí. Torneio de abril. Quer ver? Vou te dizer já já. Cadê? Aqui. Como diz o Crico lá, fazer a nossa rinha de capivara, né? Ó, dia 28 de abril, está previsto. É uma quarta-feira. 28. A gente não tem. Vai ser torneio de outono. Celebração de outono. Céu azul de outono. Poesia pura. Pronto. Joga com a janela temática. Ó, André, estava indicado o xadrez do zero para o dia 7, mas aí a gente fez agora o jogo comentado, né? Aí fica a seu critério, se quiser fazer na próxima semana um xadrez do zero ou coisa parecida. Bacana. Tá certo. Você me avisa. Tá, eu te Você me avisa para a gente poder fazer a divulgação com um mínimo de antecedência aí de uns 3 a 4 dias. Até sexta-feira, se você puder me avisar, seria bom. Beleza. Tá bom? Vou pensar em alguma coisa. Maravilha. Gente, então um abraço para vocês. Estou indo nessa. Um abraço para todos. Valeu, André. Valeu, pessoal. Valeu. Força aí no caminho. A gente se fala. Olha, até mais. Falou. Valeu. Ô, Aion. Opa. Não, só, você tinha caído, não sei o que aconteceu, você não estava aqui. Eu falei no seu nome aqui, dizendo que a próxima oficina temática é sua. Ah, sim, eu já tô começando a pegar algumas coisas. Eu preciso ver como. Melhor, vou ter que aprender a mexer aí no Lichess, igual o André, de apertar os botões, parecer as setas, que eu nunca fiz isso. Vamos fazer oficina com ele aí disso, velho. Eu vou pegar essa semana aqui para ver, mas eu vou, como eu falei para vocês, né, Marcelo, é o beabá. Eu vou mostrar o beabá das aberturas, só para mostrar algumas variantes mesmo. A ideia é essa. Já falei, já anunciei, pessoal, que você ia trabalhar com aberturas. Já está previsto no dia 21, no calendário que a gente planejou aqui, 21 de abril. Vai ser dia 21 de abril, então? Isso, é uma quarta-feira. Aí fica a seu critério o horário, depois você pensa o melhor horário para ti. Normalmente a gente faz 4h30 ou 5h30. Não, tranquilo, quarta-feira eu tô tranquilo. Se não aparecer nenhuma reunião aí, né, de última hora, é tranquilo. Beleza. Mas deixa combinado. Beleza. Ó, o Rafael Abate comentou aqui, ó, a maioria é europeia e é E4, né? Te perguntou aqui de abertura, eu acho, no chat. A maioria é europeia e E4? Como assim? Boa pergunta. Rafael, fala aí, abre o áudio, Rafael. Abre o áudio. Ajuda nesse enigma aí, que deu enigma. A pergunta é essa. A maioria é europeia e E4. Peão sai E4 das aberturas, é isso que você está falando? Ah... Não, a grande... abertura, né? Não. Pode falar. Deve ser abertura, né? Sim. Tá falando. A abertura E4, que é a favorita lá de Bob Fischer, né? Que ele só gostava de jogar E4, né? Mas existem várias variantes aí de outras aberturas também, que eu vou mostrar algumas possibilidades aí, né? Que muita gente confunde abertura com defesa, né, que também tem nomes diferentes, porque depende do tempo que ela é jogada. Eu vou tentar explicar alguns conceitos básicos aí. Legal. Bem inicial mesmo. Muito bom, quero saber. Eu tenho dúvidas sobre isso também. Recentemente que eu fui saber o que era a abertura com as brancas, defesa com as pretas, não é isso? Exatamente. Mas eu não vou dar spoiler, não. Eu não vou ter muito o que falar depois. Fala no dia 21. Opa! Oi, pode falar. Beleza, né? Deixa eu te falar. Eu tenho muita dificuldade, eu queria aprender mais as aberturas, sabe? Eu tenho muita dificuldade. Assim... Então, abertura é o mundo, né? Abertura você pode ter, a partir do que você faz, o seu adversário faz, existe uma possibilidade infinita aí de desenvolvimento de jogos, né? Mas eu vou mostrar e tentar mostrar mais ou menos quais são as aberturas mais jogadas, né? E, obviamente, as contra-jogadas, né, também mais jogadas, justamente para evitar erros e tudo mais. Eu vou mostrar alguns erros bem comuns também, porque se você conhece os erros, é mais fácil você explorar também esses erros do seu adversário, né, porque a abertura ela vai dar muito da tônica,
né, do desenvolvimento do jogo. A abertura é a parte principal. Tem grandes mestres que estudam a vida inteira só abertura, né? O cara é especialista em abertura, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a abertura. Eu vou falar isso mais na videoaula lá que eu vou fazer para vocês. E que o objetivo é você atacar, mas também não se expor muito, né? Então, eu vou mostrar as aberturas e algumas variantes dessas aberturas, né? As principais, óbvio, né? Legal, bacana demais. Não, daí como diz o Rafael lá de São João também, abre o campo aí para um mundo de debates, né? Tem muita coisa. Com certeza. Não, com certeza. Eu vi um livro uma vez só de aberturas de xadrez que parecia o dicionário Aurélio. Eu nem sei se a juventude conhece hoje em dia o que é um dicionário Aurélio, né? Mas é uma coisa assim absurda, entendeu? Agora imagine tudo isso. É justamente por isso que é um mundo que você tem de possibilidades, ainda mais quando você pega alguém que saiba jogar. Nossa, é complicadíssimo, mas a abertura ela vai dar muito da tônica. Então, o interessante da abertura é você saber as principais aberturas e, sobretudo, quando você joga de negras, como se defender dessas aberturas. Então, será uma videoaula assim de dupla jogada, né? Você vai saber como abrir e também aprender como se defender dessas aberturas. Legal demais, muito bom. Bacana. Vamos ver que eu nunca fui professor de xadrez nesse nível aí, né, nessa temática, né, mas eu vou tentar abordar aí do jeito que eu conseguir. Não, mas tem sempre a primeira vez e a proposta é essa. Eu acho que o projeto ele tem essa faceta também de provocar a gente aí como entusiastas do xadrez para esse processo de ensino, de troca de experiências e saberes. Não, com certeza. Bacana demais. Valeu, gente. Pessoal, até mais, viu? Muito bom. Força aí, saúde, se cuidem e a gente se fala. Valeu, Marcelo.